Oi, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Podcor, o podcast oficial do Ecor 2025. Hoje a gente está com uma convidada super especial, uma ex-aluna aqui da instituição, da Unirp, a Marina. Seja muito bem-vinda. Mari, conta um pouquinho da sua trajetória, da sua formação. E também a Mari, ela é fundadora da Comunicamar, né, que Isso. é uma agência também de marketing. Conta um pouquinho pra gente da sua formação, da sua trajetória. Sim, primeiramente, muito obrigada pelo convite, Ana, toda a equipe do Ecor. É muito bacana a gente retornar aqui na faculdade depois de tantos anos, né? Esses dias ainda eu conversei com alguns amigos que esse ano faz 10 anos que nós ingressamos aqui na Unirp. Eu comecei a faculdade em 2015, me formei em 2018 e foi uma trajetória muito bacana em questão de aprendizado, como isso me preparou para o mercado, né? Então eu reforço bastante sobre a importância de ter uma formação para a gente entrar aí na área do marketing, entrar na parte da criação de conteúdo. Então, durante a faculdade, eu tive oportunidade, como vocês aqui, né, de estar na rádio, estar na TV, conhecer diversas formas do jornalismo em si. E foi onde eu fui me apaixonando pelas redes sociais, me apaixonando pela parte da criação de conteúdo. Quando eu entrei em 2015, as redes sociais ainda estavam começando a criação de conteúdo, né? A gente ainda via muito a parte da assessoria de imprensa, revista, nas agências. Então, eu entrei com esse pensamento A de TV também, o trabalhar pessoal na fica muito TV, nisso. exato, na TV, nas revistas. E aí eu fui descobrindo, na verdade, né? Através ali de todos os estágios que eu tive. Então, eu tive estágio em agência, que era especializada na área da saúde. Eu tive estágio em revistas também. Tive estágio com produção de conteúdo, gravando vídeos. Lá na minha cidade, em Tanabi, eu sou... Ah, você tá na Bi. Isso. Eu era de lá, agora eu já moro aqui Já em Rio mora aqui. Preto, trouxe minha agência para cá. E foi dessa forma que eu consegui uma grande bagagem, até que em 2020 eu decidi empreender e iniciei a Comunicamar. E quando eu decidi abrir a minha agência, foi muito o ponto de trabalhar a comunicação de uma forma geral. Então eu queria mostrar que é possível a gente criar conteúdo com autenticidade, humanização, que é um dos principais temas agora do Ecor 2025, e trazer aí o marketing de uma forma mais ampla e completa. Então agora já também faço 5 anos com Já a minha completou. agência. Então, eu acredito que, assim, diariamente nós estamos aprendendo, mas é uma profissão muito bacana pela quantidade de oportunidades que nós temos, por tudo que a gente aprende, pela quantidade de acesso que nós temos a informações, a profissionais diferentes, né? Então, eu acho que esse é o principal, o que é mais legal da comunicação mesmo, todo esse acesso que a gente consegue. Você se formou em jornalismo e antigamente tinha muito esse estereótipo, jornalismo é TV, vai ser jornalista apenas, vou ficar só em revista, só em redação, mas hoje não, né? Hoje a comunicação, ela é tudo junto, a publicidade, eu falo que não existe as duas áreas, é comunicação em si. E como que foi pra você, assim, decidir, eu vou abrir uma agência? Porque é um passo muito grande, né? A gente Sim. acaba querendo sair, eu vou arrumar um serviço apenas, mas não, hoje a gente vê jovens querendo empreender logo que sai da faculdade, querendo ter seu próprio negócio, justamente para aplicar da forma que sente que é a melhor para trabalhar por conta. Como que foi você decidir em abrir a agência? Quando eu comecei a trabalhar, já durante a faculdade, nos estágios, eu queria sempre fazer mais. O que eu podia aprender, o que eu podia agregar ali. E então, acabou que eu tive muito contato, eu acabei ficando próxima dos clientes, acabei entendendo muito o mundo ali de cada negócio, né? Eu sempre gostava muito de entender a fundo o cliente para conseguir criar esse conteúdo. Então, quando eu me formei, eu já trabalhava fixo em uma agência. Porém, eu comecei a ter procura de pessoas que gostariam que eu fizesse esse trabalho Nossa, particular para elas. Então, eu falo que eu não decidi empreender, eu fui foi descoberta. As pessoas começaram a me procurar e aí foi onde eu consegui um cliente, consegui outro cliente e até que eu falei, não, realmente eu preciso abrir a minha agência para colocar essa essência, tudo que eu aprendi. Porque quando eu entrei aqui na faculdade de jornalismo, muita gente falava, nossa, mas onde você vai trabalhar? É no Jornal Nacional, né? As aquele pessoas padrão. tinham
muito esse estereótipo. E às vezes no começo, né, hoje já não, mas no começo as pessoas falavam, nossa, mas jornalismo, e aí você migrou para o marketing? Porque às vezes as pessoas não sabem tudo que tem dentro do jornalismo. Então eu acredito que comunicação social aqui, tanto publicidade quanto jornalismo, é uma faculdade muito completa para a gente trabalhar com marketing e iniciar esse primeiro passo de empreender com a produção de conteúdo, criar a agência. Por quê? Aqui na faculdade a gente teve fotografia, a parte de roteiro, economia, todos os pontos que são necessários. E foi a partir daí que eu entendi que eu tinha uma grande bagagem para iniciar esse trabalho, já tinha um tempo também no mercado, e foi onde a cada momento, a cada novo cliente, né, a gente está aprendendo. E então, eu comecei a ter experiência com clientes na área da saúde, comecei a ter clientes na área da indústria, e a cada mês, a cada momento eu fui aprendendo. Então, nesses 5 anos, eu iniciei a minha agência em Tanabi, trabalhando sozinha. Já faz 2 anos que eu vim aqui para Rio Preto. Hoje eu já tenho uma equipe trabalhando comigo. Tenho uma cartela aí com mais de 15 clientes. Diversas empresas que eu já atendi há bastante tempo. Então, eu acredito que foi algo que realmente fez muito sentido para mim. E com o passar do tempo, a cada dia eu vejo que realmente assim, é um propósito que eu tenho de auxiliar as marcas a passar a credibilidade, passar a autenticidade ali, através desse conteúdo dela. Inclusive, esses dias ainda uma cliente, ela foi uma psicóloga, ela foi falar que muita gente chega nela e pergunta, como que você produz esse conteúdo? E eu falei, isso é muito legal porque mostra que a gente conseguiu captar tanto a essência dela que não é artificial o conteúdo dela. Então a pessoa se conecta. Se identifica de verdade, exato. Achando que é até a mesma pessoa fazendo. Isso, então fala assim, nossa, onde você aprendeu a criar conteúdo desse jeito? Ela fala, olha, eu tenho uma agência que me direcione, cria conteúdo dessa forma. E então é justamente isso, a gente captar a essência do cliente, e isso se tornou o meu propósito e o propósito da Comunicamar. Mari, assim, qual que foi o seu maior desafio de começo de carreira? Porque a gente sente aquele medo depois de se formar, eu tenho que seguir na minha área, eu não posso, às vezes fica com medo de migrar, mas hoje a gente vê que os jovens, eles realmente estão tomando a frente, né? Não sente mais esse medo, igual você buscava saber mais, buscava criar mais, hoje você sente que isso foi um desafio, que você passou ou não? Como que você acha? Com certeza. Eu acredito que quando a gente sai da faculdade, é muito um baque de... agora você precisa caminhar com as suas próprias pernas, você precisa... Até durante a faculdade, né? Você fica, tem que fazer estágio, preciso correr atrás. Eu acredito que principalmente no 4º ano, quando surge aquela necessidade de vou me formar, eu pelo menos tive bastante isso. Eu vou me formar e eu preciso ter um trabalho fixo, eu preciso, digamos assim, dar certo, né? Então, eu acredito que esse seja o desafio da maioria, e o que me fez entender mais sobre o meu propósito e conseguir superar esse momento foi justamente focar em aprender e inovar, não ter medo de tentar algo novo. Então, igual no começo da nossa conversa, né, nós falamos sobre assessoria, atendimento. É muito legal porque imprevistos acontecem todo dia e você precisa aprender a lidar com isso. Então, eu acho que o segredo, principalmente, para trabalhar com comunicação, trabalhar com marketing, ainda mais hoje que as redes sociais se atualizam diariamente, a gente precisa estar acostumado com as mudanças e aceitar as mudanças. Não Então, a todo momento que tiver uma mudança, vai, aprende, tenta de novo, até você encontrar a área, digamos, né, que você vai dar certo, que vai ser legal, você ir testando para ver no que você é bom, e talvez você seja bom em N coisas. Eu, por exemplo, quando eu fui começar a empreender, eu queria muito entender sobre todos os processos da agência. Então, eu fiz curso de design, eu fiz curso de branding, eu fiz curso de posicionamento, atendimento, fotografia, tudo. Então, eu sei qual é o padrão que eu preciso entregar para o meu cliente, qual que é o padrão que eu quero na minha empresa e como que eu consigo isso. Então, eu me especializar em diversos pontos, eu buscar o conhecimento e sempre buscar aí inovar e aprender, me fez superar o medo de, e se der certo, como que eu vou fazer? O legal da comunicação é justamente isso. A gente consegue migrar para diversas áreas. A gente não consegue só ficar em algo. A gente pode andar lá por todas as funções que tem
E o ECOR, você teve a oportunidade de participar, né, do ECOR, você Sim, participou os 4 anos que você esteve sim, aqui. sim. Hoje a gente está com o tema humanização, né, que a gente estamos em uma geração, em uma época que o digital é o auge, né? Mas ao mesmo tempo a gente sente as necessidades de ter o contato humano, de ter a humanização. Como que você acha que isso influencia a comunicação hoje? Você mesmo falou que sempre foi apaixonada pelas redes sociais, e é uma área que muda muito. Né? Igual ano passado a tendência era a inteligência artificial. Hoje a gente já está mais para o humano, é muito rápido essa mudança. E o que você acha sobre isso? Como você adapta isso à sua agência, até aos seus clientes mesmo? Eu sempre falo sobre a importância da comunicação de uma forma mais abrangente. Tanto que a Comunicamar eu falo que nós somos uma agência de comunicação, não só uma agência de marketing. Porque a comunicação é tudo. Desde a forma que você atende seu cliente, a forma que você se posiciona, a forma que você conversa, tudo isso comunica. E então, para você ter um marketing consistente, para você ser consistente nas redes sociais e você conseguir manter o seu cliente, não basta a gente ter um bom conteúdo, a gente precisa traduzir aquilo que tem no presencial para o online. Então, pode vir a mudança que for, pode vir a atualização que for, que se você for autêntico, isso não vai impactar. Então, eu acredito muito que, igual, o ano passado foi o tema inteligência artificial e a gente ouve também, será que a inteligência artificial vai tirar o trabalho do design, da pessoa que faz copy? E, na verdade, eu acho que são ferramentas. Assim como quando o computador surgiu, todo mundo achou que ele fosse tirar muitas profissões e, na verdade, ele adaptou como uma ferramenta e trouxe até novas profissões, eu acredito que o mesmo vai acontecer com a inteligência artificial e a comunicação, ela entra dentro disso. A inteligência artificial vai ser uma ferramenta, tudo que a gente comunica também é uma ferramenta e a gente comunicar de forma autêntica. Então, a partir daí, independentemente da mudança que tiver, independentemente de como isso impactar a sua empresa, você consegue adaptar porque você é autêntico. Então, você ter a sua linguagem, você entender o seu tom de voz, o seu cliente, como você vai posicionar e transmitir isso, é o mais importante de tudo. E esse tema, o que ele desperta em você como aluna? Não faz muito, muito tempo, ainda é algo recente, mas o que isso desperta em você? Porque hoje você já é uma profissional, você já tem a sua agência, mas nós que ainda somos aluno, a gente às vezes não entende muito bem essa questão da humanização. O que você acha que isso desperta hoje em dia? Eu acho que a gente precisa entender mais a fundo o que é a humanização, porque às vezes tem muito aquele clichê de só aparecer já é humanização. E, na verdade, é você aparecer com um propósito. Então, não é uma selfie que vai fazer as pessoas engajarem, não é você simplesmente postar uma data comemorativa que vai parecer que você está humanizando, mas sim mostrar o processo da sua empresa, vocês como profissionais que estão entrando no mercado agora, mostrar mais sobre essa rotina de vocês, trazer a vida de vocês, trazer realmente a essência disso. Então, eu acredito que a comunicação e a humanização hoje, ela tem que andar em paralelo justamente para a gente conseguir fazer algo com propósito. E então, eu acredito que, assim, eu vou colocar um texto, eu vou fazer um post, eu vou fazer um vídeo. Para que você vai fazer isso? Como que você quer atingir as pessoas? Muito como que você quer que o mundo te ouça, né? Então, e esse ponto do posicionamento para você conseguir atingir as pessoas certas também, às vezes entender mais quem é seu público, qual que é o seu objetivo. Quando uma marca fala assim para mim, mas eu tenho 200, 300 seguidores, estou começando agora, eu sempre coloco, se você tiver 200, 300 clientes no mês, isso vai fazer diferença no seu negócio? Então, a gente tem que enxergar as pessoas que estão ali nos seguindo, não como seguidores, como um número, mas Como como clientes. clientes, como pessoas que estão ali e que precisam desse contato. Então, ter uma conexão real, estar ali de uma forma autêntica, também não criar um personagem, e sim trabalhar aquilo que é o seu Um diferencial. propósito mesmo. Exatamente. Hoje você sente dificuldade no meio digital em relação a ter um propósito, com tanto anúncio que a gente vê, com tanto, eu preciso vender, 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 eu preciso aparecer, porque a gente vê muito isso. As Sim. marcas acham que só aparecer é o suficiente.
você lida com essa dificuldade, até mesmo com clientes que, não, eu só quero aparecer, eu só preciso estar lá. Hoje você tem muito isso ou já não lida muito com essa questão? Ainda tem algumas pessoas que querem estar nas redes sociais, mas elas ainda não entenderam qual é o propósito. A pessoa, às vezes, não consome tanto conteúdo. É Uhum. porque, como nós, da área da comunicação, a gente acaba consumindo muito conteúdo. Realmente faz parte do nosso dia a dia. E algumas pessoas ainda têm essa ideia de que, estar na rede social é simplesmente fazer um post, ou então fazer uma dancinha. Eu não quero fazer uma dancinha ali na rede social, eu quero um trabalho sério. E é justamente isso, a rede social, independentemente do que você for postar, precisa ser algo com um propósito, precisa ser algo com um fundamento. E então, a gente, como comunicadores, nós temos essa missão, né? De constantemente educar as pessoas, mostrar a importância do que comunicar, de como estar ali presente no dia a dia. Por que você acha que hoje as pessoas elas também buscam marcas mais humanas? Mesmo a gente estando nessa era que ainda há muito essa questão de anúncios, vendas, sem esse propósito, mas ainda assim a gente tem aquelas pessoas que buscam as marcas que têm um propósito ou até mesmo as mais humanizadas. É muito uma questão de conexão, porque a gente veio aí de onde as redes sociais elas tornaram muito acessível para as marcas anunciarem. Se a gente olhar aí 15, 20 anos atrás, a marca tinha que estar no outdoor ou então estar na TV e era muito mais caro e inacessível para uma marca pequena. Hoje, qualquer pessoa, a partir do momento que ela cria uma marca, ela já pode atingir milhares de pessoas, porque um post ele está ali disponível para todas as redes, todos os países, né, Todos podem todos os acessar. lugares, qualquer pessoa pode acessar. Então, a gente teve primeiro a ascensão da propaganda e hoje nós temos o excesso dessa propaganda. Então, constantemente a gente passa muito tempo ali online, rolando o feed, e a gente vê muita propaganda. E você está na rede social não para ver uma propaganda, você está em um momento de relaxar, um momento para passar o Fugir tempo, disso, né? fugir da realidade praticamente. Então, se a gente está ali e todo momento passa uma propaganda, não é o que você quer. Agora, quando é um vídeo que mostra a pessoa usando um produto, mostrando qual que é o diferencial daquele produto, a pessoa trazendo uma introdução, mesmo a gente olhando o produto, mesmo incentivando uma compra, mesmo muitas vezes lá tendo uma tag escrito que é publi, a gente se conecta com aquilo, porque mostra o benefício. Tanto que hoje em dia a gente vê que o TikTok ele está passando o Google em questão de pesquisas. Porque as pessoas elas É bom, eu só procuro lá, olhar um Exato. vídeo. Ao invés de ver uma propaganda, ou então ver uma foto, a gente entra para ver o quê? Um review, a pessoa usando, a pessoa dando a dica dela, ver realmente, por exemplo, uma maquiagem, como ficou na pele, um produto de cabelo, o que, que foi acontecendo ali. Então, realmente é um ponto muito importante isso para as marcas se atentarem, né? E adequar aí a comunicação. E hoje, assim, igual você falou do TikTok, você acha que é necessário as marcas estarem presentes em todas essas redes sociais? Tem que estar no YouTube, tem que estar no TikTok, tem que estar no Instagram, no Facebook. O Facebook hoje é aquela rede social que o pessoal tem um pouquinho de preconceito, o pessoal novo acha que não é necessário. Como que você vê essa questão do posicionamento? Tem que ser necessário estar em todas as redes sociais? Eu acredito que não, até porque às vezes uma rede social não faz sentido para aquela marca. Então, sempre que um cliente entra na agência, a gente conversa sobre qual que é o público dele, qual que é o intuito dele. Então, às vezes um cliente da saúde, ele quer trazer mais pacientes. Às vezes um cliente da área da educação, ele quer autoridade. Então, a gente entende qual que é o objetivo desse cliente, qual que é o público dele e a partir daí a gente vai designar qual é a melhor rede social. Porque, por exemplo, o Facebook, as pessoas com mais de 40, 50 anos Estão nessa estão mais plataforma. presentes nessa plataforma. Então, ela ainda traz, sim, muitos resultados. Às vezes, um público mais jovem está no TikTok, então, como que conversa? E, além de estar na rede social, é preciso adequar a linguagem. Então, isso é algo que eu converso muito com os clientes também. Sobre, além de você estar em uma plataforma, você adequar a sua linguagem àquela plataforma. Para fazer sentido para a marca, para quem está assistindo, para aquele tipo de Pra não só produto criar também. naquela plataforma, né? Exatamente. Não ser um conteúdo vazio. Esse é um ponto também em questão de post de data. Não é para você preencher tabela, né? Criar conteúdo Só só para falar. aparecer. Criei um conteúdo, mas sim você criar um conteúdo que seja constante, um conteúdo que seja consistente ali para a pessoa que vai assistir, para agregar algum valor para quem está te acompanhando. Mari, você como uma ex-aluna,
né? O ECOR, ele tá aqui pra gente fazer conexões, pra gente fazer o networking, a gente realmente escutar pessoas que já se formaram e estão na área. O que você tem a falar para os nossos alunos? O que talvez uma dica, um conselho, até mesmo um pouquinho sobre você. Eu acredito que é muito importante a gente valorizar o ponto da faculdade, porque hoje, principalmente no marketing, a gente vê muitos profissionais que não são formados, não têm embasamento e eles vendem um trabalho que não tem uma consistência ali naquele conteúdo. É claro que existem N formas de formação, porém a gente precisa entender que é sim muito importante um diploma, isso faz diferença. Eu mesma, eu já conquistei clientes por falar que eu sou jornalista. Então, o cliente vê aí um diferencial. Então, realmente é muito importante a gente aproveitar todos esses pontos. E, pessoalmente, eu tive ótimas oportunidades na faculdade. Todos os eventos eu participava, eu sempre fui muito engajada nesse ponto. Então, eu participava dos eventos, eu gostava de conhecer os palestrantes, gostava de conhecer mais a fundo tudo que estava acontecendo, justamente porque isso me agregava como experiência, me trazia insights aí para eu usar no meu dia a dia. Então, a minha dica é aproveitar muito esse ponto, porque a faculdade realmente tem muito a oferecer. A gente chegou no fim do episódio. Eu queria muito agradecer a sua presença. O ECOR, a gente espera que você venha, seja bem-vindo ao ECOR. O ECOR, ele é isso. Ele é trazer as experiências, é trazer algo real para o nosso público, para os nossos alunos, para as pessoas que têm interesse em participar, para as pessoas que querem entrar nessa área da comunicação. Então, eu queria agradecer, Mari. Muito obrigada. Pessoal, a gente encerra por aqui. Aguardo vocês no próximo episódio.